Antes de continuarmos, nós registramos e agradecemos a presença do Dr. Roberto de Souza Camargo. Ele está aqui hoje representando o presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Obrigado pela presença. Vamos convidar novamente o Dr. Desirê Carlos Calegari, que é o primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina, desta vez para falar o seu tema, ética médica, implicações éticas da relação perito médico e periciando. Muito bem. Não preciso mais cumprimentar, que nós já... É melhor esse? Mas a pergunta do colega que fez, não quis interferir, sobre o sigilo do prontuário, né? Para nós, doutor Heitor, para nós, médicos, né, a questão do sigilo é muito importante. E o colega, pertinentemente, fez uma pergunta, né, que, já que o juiz tem o perito, ele pode se valer da perito para poder ter acesso ao prontuário. O que nós temos feito, porque a gente não recomenda mesmo, o Conselho não recomenda a entrega do prontuário, a cópia do prontuário, por questões, realmente, às vezes, a família não querer, ou o próprio paciente não querer, porque aquilo pode produzir uma prova contra ele de alguma maneira. O que a gente tem feito e recomendado é que quando o juiz pede, e uma pessoa da estirpe do doutor Heitor aqui, que é um juiz acessível, é convidar a família para assinar o termo de entrega da cópia para o juiz, e a família assinando, os médicos ficam mais tranquilos em entregar a cópia. Por quê? Primeiro, eu vou saber se a família tem interesse de não entregar, porque aquilo pode produzir alguma prova contrária, e porque, segundo, porque o juiz ele tem problema de pôr o perito para verificar a prova, né? Então, nessa linha que a gente consegue avançar, né? Então, essa é uma questão, talvez a pessoa me perdoe, não vi quem perguntou, mas é pertinente, né? É bastante pertinente. Bom, sem mais delongas, a gente vai tentar falar muito rapidamente sobre a questão ética. Essa é a minha função aqui, de a gente poder contribuir, né? E desnecessário falar que a presença de juízes em fóruns como esse é bastante pertinente. Porque a gente vê que esse sinergismo, essa troca de informações, resolvem problemas locais e regionais de uma maneira brilhante, né? Assim como os fóruns aí que nós estamos fazendo de judicialização da medicina, que hoje é um problema importante, né? Eu assisti na PM São Paulo um juiz que era de Araraquara, agora aqui eu não tenho o nome dele, Galhardo. Peguei até um cartão dele, porque nós vamos fazer uma série de fóruns, que ele produziu uma coisa interessante, ele convocou todo o pessoal que faz direito na cidade, e começou a construir um processo que eu acho interessante, sobre judicialização, né? Que diminuiu a custo, porque o Estado hoje gasta o orçamento dele em medicações que a gente sabe que tem viés, evidentemente, né, com laboratório, etc., e afastar isso. Nós, médicos, também queremos que o paciente seja tratado da melhor maneira possível, né? Mas a gente sabe que tem conflitos de interesse que a gente precisa tomar cuidados. E eu acho que esses fóruns, eles estreitam a relação, a sociedade é que ganha, porque nós não queremos que ninguém deixe de ser atendido, porque precisa daquela medicação mesmo por questão de vida, mas também não queremos, né, ver colegas ricos, incluindo com advogados mal intencionados, né, que acabam ganhando dinheiro com isso, e essa é uma verdade que sempre tem que ser dita. Então, a judicialização existe por vários motivos. Eu penso que o motivo menor e o mais factível é que se faça justiça. E fazer justiça, geralmente, é muito difícil. Eu não sou nenhum juiz, mas eu presumo que... Sou juiz nos julgamentos do Conselho, e eu vejo com a dificuldade que a gente tem em realmente julgar um colega, né, de profissão,
e, às vezes, apenar, né? É duro. Mas nós não somos corporativistas, né? Nós somos pelo direito, e, às vezes, nós somos obrigados a condenar, por quê? Porque eu presumo que é um exemplo para a classe que a má condução, a condução ética é super importante, né? Para que a classe tenha o respeito e devido dos cidadãos, né? Embora o governo faça o contrário, nós não queremos que isso aconteça. Bom, é para frente e para baixo? Como é que é isso aqui? Do lado. Já vi que é à direita, né? Tá bom. Bom, para falarmos dos aspectos éticos da perícia médica, a gente vai rapidamente passar a primeira questão da resolução 1658, de dezembro de 2002, que foi alterada pela resolução 1851 de 2008, que normatiza a emissão de atestados médicos e dá outras providências, né? Esse na verdade, a espinha dorsal de normatizar o que se faz na perícia médica, né? O atestado médico é parte integrante do ato médico, e seu fornecimento é um direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários. Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria ou no seu prontuário os dados dos exames, os tratamentos realizados, de maneira que possa atender às pesquisas de informações dos médicos peritos das empresas ou dos órgãos públicos da Previdência Social e da própria Justiça. O artigo 3º, esse que foi alterado pela nova resolução, e foi complementado a questão da luz dos vários problemas que surgiram nas questões das periciais, isso é melhor, né? Que surgiram nas questões periciais. Então, o artigo 3º diz assim: na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará os seguintes procedimentos: especificar o tempo concedido à dispensa à atividade necessário para a recuperação, estabelecer diagnóstico quando expressamente autorizado pelo paciente, registrar os dados de maneira legível. Esse é outro problema que o judiciário certamente nos remete, às vezes, perícias, porque os juízes também enviam essas questões. O fato de, por exemplo, não atender o prazo. Quantos processos a gente tem no Conselho e os médicos são apenados por não atender o prazo, porque é uma responsabilidade mesmo que ele assumiu, ele tem que cumprir. Então, o doutor Heitor aqui é bonzinho, ele não manda para o Conselho os médicos peritos que não atendem os prazos, ele tenta resolver na comarca, está muito bom, né? Mas se para nós, que nos quedamos inertes também, recebemos do juiz uma informação de que há um atraso, e, evidentemente, a gente toma providências, o médico abre-se um processo, e o médico, ao final, por não atender esse prazo, ele pode ser apenado. Eu não estou dando dica para o senhor, pelo amor de Deus, hein? Nem quero isso. Acho que a maneira local é mais de um convívio mais harmônico, né? Quarto, identificar-se como emissor mediante assinatura e carimbo ou número do seu registro no Conselho. Parágrafo único: quando atestado for solicitado pelo paciente ou seu representante, para fins de perícia, deverá observar primeiro o diagnóstico, o resultado dos exames complementares, a conduta terapêutica, o prognóstico, as consequências à saúde do paciente e o provável tempo de repouso estimado necessário para sua recuperação, que complementará o parecer fundamentado no médico perito, a quem cabe legalmente a decisão do benefício previdenciário, como aposentadoria, invalidez definitiva ou readaptação, né? E registrar os dados de maneira legível. E quarto, é obrigatório aos médicos a exigência da prova da identidade, como o próprio doutor Heitor falou aqui, né? Porque essa questão de mandar alguém no lugar não é improvável, né? E estava falando aqui de produzir, às vezes, durante a perícia, todos os peritos sabem que colocar alho no meio dos dedos do pé e calçar uma meia de nylon, o que acontece com a temperatura? Todos sabemos, ela se eleva. Produzir temperatura é fácil fazer isso, tá?
Por isso que muitos peritos, na hora que vão examinar, está com febre, mandam tirar o sapato. Se está cheirando alho, certamente o paciente não está espantando o vampiro, né? É obrigatório, então, em caso de menor interdito, a prova de identidade deverá ser exigida do seu responsável legal. Os principais dados das provas de identidade deverão obrigatoriamente constatar nos referidos atestados, né? Os médicos somente podem fornecer atestado com diagnóstico modificado ou não, quando por justa causa, exercício do dever legal, solicitação do próprio paciente ou de seu representante legal. No caso de solicitação de colocação de diagnóstico, modificação ou não, deve ser feita pelo próprio paciente ou seu representante e está em concordância expressa no atestado, tá? Então, a questão de você colocar o código, mesmo que seja o código, e essa é uma celeuma grande que se fala quando você emite um código internacional de doença, você está, evidentemente, preso ao sigilo, você não pode fazer isso de forma pública, a não ser que você exige uma concordância do teu paciente que isso possa ser feito, por há interesse disso para que ele possa obter o seu direito ou a sua ação. Somente os médicos e os odontólogos, estes odontólogos no estrito direito de sua profissão, é facultada a prerrogativa de fornecimento de atestado para afastamento de trabalho. Os médicos somente devem aceitar atestados para validação e afastamento das atividades quando emitido por médicos habilitados e inscritos no Conselho ou de odontólogos nos termos do caput do artigo. O médico poderá valer-se, se julgar necessário, de opiniões de outros profissionais afetos à questão para exarar seu atestado, né? Ninguém é obrigado, o médico é generalista, mas ninguém é obrigado a saber em profundidade toda a medicina, né? O atestado médico goza da presunção da veracidade, devendo ser acatado por quem de direito, salvo se houver divergência de entendimento por médico da instituição ou perito. Em caso de indício de falsidade do atestado, detectado por médico em função pericial, esse se obriga a representar junto ao conselho essa falsidade. Não cabe o médico perito ficar apurando de forma policialesca se o atestado é válido ou não, né? Acho que é uma competência para que ele possa entregar isso como uma forma de suspeita ao Conselho, e o Conselho pode produzir, sim, provas periciais aí para ver a veracidade do atestado, e é uma função que o Conselho faz. Artigo 7, o determinado por essa resolução vale no que couber para fornecimento de atestados de sanidade em suas diversas finalidades. E aí revogam-se as outras resoluções e disposições. Bom, esse que eu acabei de ler na verdade, a resolução que baliza a instrumentação da perícia médica, né, como ela deve ser feita, né? E nós temos uma resolução no Conselho de São Paulo, a 126, que foi alterada pela a resolução 67, sobre a realização de perícias também. Basicamente, né, é a mesma coisa, o perito médico é a designação genérica de quem atua na especialidade, né? As causas de impedimento e suspeição aplicáveis aos auxiliares da justiça se aplicam plenamente aos peritos, né? É vedado que ao médico do trabalho de uma empresa ou instituição atuar como perito assistente técnico em processo judicial ou procedimento envolvendo empregado ou funcionário ou ex-empregado, né? Nós já sabemos também disso, e é vedado ao médico, qualquer que seja a especialidade, atuar como perito em face de servidores da mesma instituição e de mesmo local de trabalho, exceto se compuser corpo de peritos exclusivos para esta função ou função de assistente técnico. E constitui infração ética expressa no artigo 120 do Código, o médico, isso no anterior, né? O médico ser perito ou assistente técnico em processo judicial ou procedimento administrativo que envolve seu paciente ou ex-paciente. E, face ao novo Código, o artigo 93 diz ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outro com o qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou empresa que atue como tem atuado, ou como tem atuado. Então, é vedado também. Esse já na resolução, no Código de Ética novo, né? Que, na verdade, não é novo, ele é aprimorado, né?
Artigo 3º, na formação de sua opinião técnica, o médico investido na função de perito não fica restrito aos relatórios elaborados pelo médico assistente. Deverá, todavia, abster-se de emitir juízo acerca da conduta médica do colega, incluindo diagnóstico e procedimentos terapêuticos realizados ou indicados, na presença do periciano, devendo registrá-la no laudo ou no seu relatório. O médico, na função de perito, deve respeitar a liberdade e a independência da atuação dos profissionais de saúde, sem, todavia, permitir a invasão de competência de sua atividade, não se obrigando a acatar sugestões ou recomendações. A gente sempre disse que o médico que assiste, ele pode, sim, falar o que ele acha sobre o paciente, etc., mas a gente também diz que o médico assistencialista ele não pode indicar aposentadoria, ele não pode indicar qualquer outra coisa que venha a influenciar a decisão do médico perito, que essa é a função do médico perito, né? Ele pode fazer um relatório da condição física do seu paciente, das limitações do seu paciente, mas não, evidentemente, influenciando e dizendo que ele, assim como o doutor Heitor colocou aqui na questão do periciando para a justiça. É a mesma coisa o médico assistencialista para o médico perito. Ele pode colocar tudo isso, dizendo até que ele não pode fazer o seu ato laboral porque tem prejuízos físicos, mas ele não pode sugerir absolutamente nenhum tipo de benefício, porque isso coloca, realmente, a gente viu no decorrer aí da nossa vida, o transtorno que o médico perito tem quando esse médico assistencialista coloca direitos, né, que provavelmente ele teria, né? Dá a impressão que o médico perito está sendo um algoz para ele, né? Então, a gente precisa estabelecer essa relação de quem é perito e quem é médico assistente para boa convivência, né? Ele não dá a impressão, dentro da própria classe médica, que existe uma luta, né, entre um corpo médico que defende uma justiça e o outro defende o quê, né? Bom, o exame médico pericial deve ser pautado pelos exames éticos da profissão, levando-se em conta que a relação perito-periciano não se estabelece nos termos da relação médico-paciente, né? É vedado ao médico, na função de perito, divulgar suas observações, conclusões ou recomendações, fora do procedimento administrativo e processo judicial, devendo manter seu sigilo, restringindo as suas observações e conclusões ao laudo. Muita coisa se repete do que a resolução federal fala, né? E é vedado ao médico, na função de perito, modificar procedimentos terapêuticos do médico assistente, né? Isso também não é incomum o médico perito falar, não toma isso, toma aquilo. Se tiver uma convivência pacífica, cada um na sua, né? Na verdade é isso. O médico, na função de perito, não deve aceitar qualquer tipo de constrangimento, coação, pressão, imposição ou restrição que possa influir no desempenho de sua atividade. Deve ser realizado com absoluta isenção, imparcialidade e autonomia, podendo recusar-se a prosseguir no exame, fazendo constar no laudo o motivo de sua decisão. O médico, na função de perito ou assistente, tem o direito de examinar, copiar a documentação médica do periciano necessária para seu mistério, obrigando-se a manter o sigilo absoluto aos dados não relacionados com o objetivo da perícia médica legal. Poderá o médico investido nessa função solicitar ao médico assistente as informações e esclarecimentos necessários ao exercício da sua atividade. O diretor técnico ou o diretor clínico e o médico responsável por serviço de saúde, público ou privado, devem garantir ao médico perito e ao assistente técnico todas as condições para o bom desempenho das suas atividades, né? E aí cabe também, se vocês tiverem dificuldade com isso, uma informação ao Conselho Regional para que o médico responsável técnico ele seja ouvido dentro do Conselho, porque obstou, né, evidentemente, a função dos senhores no exercício da perícia. O assistente técnico tem o direito de estar presente e participar de todos os atos, né? É dever do perito judicial e dos assistentes técnicos conferenciar e discutirem o caso sob júdice, disponibilizando um ao outro
todos os documentos sobre a matéria em discussão após o término dos procedimentos periciais, né? É dever do perito comunicar a seus assistentes técnicos oficialmente, com a antecedência mínima de 10 dias, a data, a hora e o local, né? Assim como falou aí tão bem o doutor Heitor, né? Então, veja que a resolução estadual, talvez porque nós tenhamos no estado de São Paulo mais de 1/3 dos médicos, né, nacionalmente, os conflitos aqui no estado de São Paulo são maiores. O que nos motivou, na época, a essa resolução, e felizmente eu era, à época, o presidente do Conselho de São Paulo, e nós nos debruçamos sobre essa resolução, porque era realmente uma guerra terrível. Melhorou muito hoje. Tenho certeza que essa relação do médico assistencial com o perito, salvo casos autóctones, né, ainda exista, né? Eu presenciei, dando uma palestra no interior de São Paulo, um médico perito que tirou da sua cintura uma arma, colocou em cima da mesa, e eu estava sentado na primeira fileira e falei assim, é assim que eu discuto perícia. Botou a arma lá em cima. Eu disse, como que nós vamos falar com ele com a arma em cima da cara? O senhor é um autodidata, não é? Tá bom. A resolução... Não tem jeito, né? Você precisa... A resolução CREMESP, que alterou o 8º artigo, foi que se publicou depois, né? Foi no artigo 8º, né? O atestado ou relatório médico solicitado ou autorizado pelo paciente ou representante para fins de perícia médica deverá conter informações sobre diagnósticos complementares, a conduta terapêutica, podendo sugerir afastamento ou reabilitação, ponderando ao paciente que a decisão caberá ao médico perito. Sempre que for sugerir qualquer coisa, é obrigação do médico assistencial falar, não é minha obrigação, isso é a obrigação do médico perito decidir se isso é válido ou não, né? Então, o médico perito, na função evidente que ele exerce, faz jus aos seus honorários e que não deve estar vinculados ao resultado do processo judicial ou procedimento administrativo ou ao valor da causa, né? É uma determinação que o juiz faz, né? Muito bem. O novo Código de Ética, né, que não é o Código de Ética, ele tem alguns artigos que são dedicados somente à auditoria e perícia médica, né? Que a gente é bom, existiam esses artigos no antigo Código, mas foram reformulados e alguns acrescentados, né? Por exemplo, o artigo 92, assinar laudos periciais auditoriais, é vedado ao médico, né? Assinar laudos periciais auditoriais de verificação médico-legal quando não tenha realizado o exame pessoalmente. Existia aquela questão de o segundo perito fazer o laudo em cima do primeiro perito, que sempre o conselho bateu em cima, por quê? Porque ele fazia prova documental, analisava a perícia do primeiro. Isso caiu, né? Não existe mais esse segundo exame. Por quê? Porque realmente, se é para ter um segundo exame, para a segunda opinião, é melhor que seja feito com o paciente presente, né? Então, não tem como você fazer qualquer laudo, né, em prova documental só. A relação de exame do paciente, da anamnese, do exame físico, é intransferível, né? O artigo 93, ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa, de sua família, de qualquer outra com a qual tenha relação capaz de influir em seu trabalho ou de empresa que atua ou tenha atuado, faz parte também, e é vedado ao médico pelo Código de Ética. Também é vedado intervir quando em função de auditor, assistente técnico ou perito nos atos profissionais de outro médico ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações somente ao relatório, né? A gente não vai fazer réplica e tréplica na frente do periciando, mesmo, porque senão fica uma coisa muito esquisita, né? Artigo 95, é vedado ao médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou dependências de delegacia de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios, né? Que era às vezes a gente era obrigado a fazer isso por determinação judicial, pelo Código de Ética. Nós entendemos que isso é um constrangimento que o médico pode
está fazendo nesses locais. Acho que a gente tem que ter um aparato todo para o paciente estar em condições de ser examinado em locais não reclusos, né? Artigo 96, é vedado receber remuneração, gratificação por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa quando na função de perito. E é vedado também ao médico do artigo 97 autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor, procedimentos, ou perito, né? Procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo, no último caso, em situações de urgência e emergência ou iminente perigo de morte do paciente, comunicando por escrito o fato ao seu médico assistente. Vedado também deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de sua atribuição. E parágrafo único, o médico tem direito à justa remuneração, né? Então, essas são as duas coisas que balizam exatamente a função do médico perito. Uma resolução federal, nós temos no Estado de São Paulo uma resolução estadual, e nós temos o Código de Ética hoje que abarca todas essas funções, e dentro desses pequenos artigos, tanto das resoluções como do Código de Ética, é fácil, né, a gente se balizar do ponto de vista ético como perito. Não são coisas, né, vocês têm essa visão, coisas impossíveis, aliás, é o que faz a especialidade de vocês ser uma especialidade hoje reconhecida pelo judiciário, né? E a gente tem essa obrigação, talvez, de estar fazendo em fóruns como esse, disponibilizando literatura, a sociedade agindo desta forma, né? Estabelecer um bom convívio com os juízes e a especialidade de vocês serem respeitada como hoje o é, né? Foi um caminho difícil, eu acompanhei parte desse caminho, de vocês chegarem até aqui, não foi fácil, né? Pessoas que estão hoje no movimento com vocês se debruçaram e nós procuramos, dentro das nossas competências, estarem juntos para ajudarmos essa questão. Pois não. Eu sou o Truite de Americana, sou médico perito, tenho 40 anos de profissão, já vi um tanto de coisa, e o que me preocupa um pouco é essa visão esquizoide, esquizofrênica, esquizoafetiva entre o direito e a medicina, em que o artigo 9 e o outro artigo que eu não me lembro aí, impede o médico de vincular honorários ao resultado da causa. Isso é prática frequente, prática frequente no jurídico. E quanto aos honorários, se ele não vincula, ele cai naquele fosso do descaso que é o pagamento do médico perito, que existe a tutela de fornecer a justiça gratuita, e quanto ao pagamento do perito, fica ao Deus dará, que você nunca sabe onde fica seu pagamento. Você é obrigado a atender o juiz no convívio, que tem aqueles casos que o juiz precisa da decisão do ajuda do médico perito para decidir sobre, principalmente o INSS, frequentemente ele é pedido para fazer, e vem o descaso, não pagam, não tem verba, cumprimentam com o chapéu alheio, porque dá a tutela e fala que não tem verba. Isso, eu acho que a sociedade a Sociedade Brasileira de Perícias Médicas ou o Conselho Federal de Medicina devia ser mais atuante no jurídico, como a OAB é nos seus protegidos. Obrigado, senhor. Realmente, a gente entende que o juiz ele vai ter um discernimento realmente para poder colocar os honorários. Mas se essa for uma prática, acho que a sociedade de especialidade de vocês pode fazer uma moção para a gente tentar, a exemplo do que ocorre na OAB, estabelecer critérios, uma tabela mínima para que possa ser praticada, né? A justiça gratuita, por exemplo, é uma justiça gratuita, mas para que o profissional, o caso advogado da lei, possa dar a sua parcela, ou as OABs fazem esse trabalho, coisa que o perito não. O perito disponibiliza as suas horas de trabalho, deve merecer um outro tratamento. Mas acho que isso, a sociedade de especialidade pode fazer algum projeto, mandar para o conselho, e a gente discutir, né, uma forma de tabela
exemplo de que ocorre, como você mesmo falou, com a OAB, né? Acho que pode. O que nós não podemos, e aqui na questão ética, é vincular o valor da causa, está muito bem claro isso, dos honorários, né? Muitas vezes eu tenho uma causa que tem um X valor, eu vou me permitir achar que eu tenho que ganhar pelo valor da causa. Isso não, isso eu já penso que seja nesse aspecto que tanto o Código de Ética como as resoluções dizem. Mas nós podemos também rever a questão de não ser gratuita, né? A justiça pode ser gratuita, mas o trabalho do médico perito, eu penso que não deva ser. O Estado tem que se responsabilizar pelo pagamento disso, não tenho dúvida nenhuma. Bom, algumas reflexões para terminar, porque a parte teórica é essa, não tem muito segredo, né? A função pericial requer só 2 condições ao perito oficial: preparação técnica e moralidade. Não pode ser bom o perito o perito não pode ser bom se faltar uma dessas 2 condições, né? O dever de um perito é dizer a verdade. No entanto, para isso é necessário, primeiro, saber encontrá-la e depois como dizê-la. O primeiro é um problema científico, o segundo é um problema moral, né? Isso quem falou é um psiquiatra, médico legista aí, falecido em 71, que é o Nélio Roças, e com muita propriedade, né? Essas 2 condições, elas são intrínsecas à função do médico perito. O Gwen e o Segre falam sobre as 3 características que pressupõem a moral. Se os valores não são questionados, eles são sempre impostos, né? Desobediência às regras pressupõe castigo, e valores sociais se impõem aos valores individuais. Quando for pensar em perícia, nós temos que pensar nessas 3 características que impõem a questão moral, né? E aí o Paulo Gonzaga, que é um médico do trabalho do Rio Grande do Sul, né, que fala: a ética é a ciência da moral que procura determinar a finalidade da vida humana e os meios de atingi-la, né? Então, uma pequena frase, ele resumiu, na verdade, o que é a ética, né? Os conflitos que nós já apontamos de antemão entre médicos e médicos, o médico assistencialista e o médico que faz a perícia, que, reputo, eles foram minimizados pela ajuda do balizamento que fizemos nas resoluções e muito mais pelo entendimento das pessoas, dos médicos, em cada um no seu quadrado, né? Paciente versus médico, porque sempre o paciente espera do perito realmente o atendimento das suas reivindicações, e a gente sabe que nem sempre é possível ser bonzinho, né? A gente tem que estar adstrito à questão técnica, em primeiro lugar, e saber como dizer ao paciente que ele não tem esse direito, né? Ou melhor, como ele pode, né, exercer o seu direito de outra forma, mas não através da perícia, né? E das instituições com os médicos. E nós tivemos muitos problemas com o próprio INSS, né? Isso aí me reporta naquela fase de porta de fuga, né? Eu não sei se ainda existem as portas de fuga dos peritos, existe ainda? Essa questão de ir trabalhar armado, não sei também se existe ainda, né? Mas eu acho que se minimizou muito também isso, e estratégias foram feitas para que a exposição do médico perito não fosse tão, né, maculada, né? Porque isso realmente o médico perito fica com a caneta do governo na mão, essa é a impressão que o paciente tem, né? E o equilíbrio que a gente acha que tem que ter entre o tecnicismo e o humanismo que o perito tem que equilibrar, né? Essa é uma questão difícil, porque eu colocar aqui e apresentar para os senhores, olha, vocês têm a técnica, mas tem um lado humano das coisas. Por falar em lado humano, eu voltei de Salvador ontem, à tarde, né? Que teve o 4º Congresso
de humanidades, né? E que foi interessante. Cada vez mais esse congresso aprimora e aumenta o número de adeptos, que é bastante recomendável para quem puder assistir palestras e os fóruns de humanidades, que é interessante. Talvez coisas que a gente saiba, né? Mas com o dia a dia a gente esquece. Então, acho que é um exercício interessante, né? Filosófico e, acima de tudo, faz bem, né? A gente recordar questões que são essência da nossa profissão, né? Não precisamos ouvir um ministro da Educação dizer que o médico ia passar 2 anos na atenção básica para adquirir humanidade. Ele falou isso, vocês gravaram isso? Para adquirir humanidade, o médico tem que passar 2 anos no serviço público. Quer dizer, eu acho que a essência da nossa profissão é o humanismo, né? Obedecer à ciência sem perder o bom senso e a ética é o recomendável entre essas duas coisas, né? Aí o Paulo Gonzaga tem uma frase também que é interessante. Lembrar sempre que o segurado busca o auxílio doença ou assemelhado, além de, teoricamente, ser uma pessoa doente. É também habitualmente carente de outros recursos, podendo sentir-se humilhado a ter que recorrer a um sistema público para obter numerário para seu sustento, embora o direito seja legítimo, né? Então, quando vocês atendem exatamente uma parcela da população que tem essa reivindicação, né? E muitas vezes a gente, com o dia a dia, pode ser um pouco frio em pensar que isso é pouco, né? Isso é muito, né? E a gente precisa, de vez em quando, fazer uma empatia. Hoje, para nós médicos, fazer uma empatia é muito bom, porque o que nós estamos sofrendo é fácil fazer, né? Acho que nós não queremos para os outros o que não queremos para nós, né? Lembre-se de nunca retirar a esperança de alguém que talvez já não tenha mais nada além dela. Talvez seja esse o caso, de pensar, e mais uma vez uma frase do Paulo Gonzaga, né? E eu, por último, o decálogo que vocês conhecem de cor e salteado do médico perito, né? Evitar conclusões intuitivas e precipitadas, falar pouco em tom sério, porque muitas vezes a gente acaba brincando com o paciente que está fragilizado, ele entende de maneira, né, muita modéstia e pouca vaidade, manter o segredo exigido, ter autoridade para ser acreditado, ser livre para agir com isenção, não aceitar a intromissão de ninguém, ser honesto e ter a vida pessoal correta, ter coragem para decidir e ter competência profissional para ser respeitado, tá? Esse é um decálogo que eu acho que nós devíamos ter à nossa cabeceira, porque hoje acho que a sociedade pensa em nós médicos de uma maneira que nós precisamos revirar todo o repaginamento aí e começar a endemonizar o que foi endemonizado, e eu penso que começar a partir por essas coisas. Bom dia. Doutor Desirê, por uma recente alteração do Conselho Federal de Medicina em relação à atividade pericial, permite, a partir de maio desse ano, que o médico do trabalho, o coordenador do PCMSO, seja médico assistente em perícias judiciais. E o senhor não considera isso, que há uma infração ética, considerando que o médico do trabalho ele tem uma atividade assistencial dentro da empresa, e dentro desse processo judicial, ele acaba defendendo, como médico assistente, a empresa? Quando ele participa de ações conjuntas, não é isoladamente, não é isso? Quando ele participa de uma ação conjunta, ele pode. Sozinho, tem o viés. Não, que o Conselho Federal de Medicina, a partir de agora, está podendo, o médico coordenador, o médico do trabalho, sim, quando tiver uma ação trabalhista de um funcionário daquela empresa, e a empresa demandada, então vai ter o médico perito do juiz, isso. Mas agora, a partir de maio para frente, o médico do trabalho daquela empresa, ele pode entrar como assistente técnico, defendendo os interesses da empresa. Só que sempre tem que lembrar que o médico do trabalho, ele também é o médico da empresa que também está
protegendo seus funcionários, e quando acontece algum acidente de trabalho, ele é o primeiro demandado, ele atende o funcionário. Então, eu vejo que é uma atividade que conflita eticamente. Eu penso que conflita. Eu não entendo, isso foi encaminhado pela Câmara Técnica do Trabalho, né? E eu entendi, pelo menos quando passou em plenária isso, que era uma ação colegiada que ele ia dirigir dentro de uma reunião, né? Ou seja, chamado os peritos, ele vai lá e vai, evidentemente, falar da empresa dele também, né? O médico tem que ser isento, mas ele ganha o salário da empresa. Obviamente que ele vai ter que falar, as condições da empresa, elas não são insalubres, porque eu, particularmente, sou representante dos médicos, né, fiscalizo as obras que a empresa faz, etc. Quando for uma ação conjunta, que não implica em absolutamente nenhum benefício, né, eu penso que sim, mas isso eu penso que não tenha o viés que eu escrever alguma coisa em favor da empresa ou contra os funcionários, né? Eu, particularmente, eu vejo a coisa também com um certo viés. Mas isso foi proposta da própria Câmara Técnica do Trabalho. Só para finalizar, é que essa resolução acabou está pressionando cada vez mais os médicos do trabalho a ter que fazer essa atividade secundária e muitas vezes não remunerada, porque a empresa considera que ele já é funcionário, ele já é empregado. E se aquele que for contra, ele vai ser mandado embora e vai ser contratado um novo médico do trabalho, recente, já sabendo que a atividade dele se inclui a assistência técnica. Então, isso acaba favorecendo as empresas e achatando o mercado de trabalho dentro da medicina do trabalho. Então, mais uma coisa para a sociedade de peritos, está encaminhando para o Conselho Federal que existe essa questão para ser revista. As resoluções, elas são revistas, evidentemente, a qualquer momento, né? Mas como foi a Câmara Técnica de Peritos do Trabalho que emana todas as alterações e todas as sugestões, a gente tem em mente que as pessoas do trabalho que estão nessa comissão são pessoas que nós escolhemos que representam a sociedade de medicina do trabalho, até de peritos, etc., né? Agora, nada impede de vocês formularem, né, para o presidente do Conselho Federal que existe esse problema para a gente poder rever. Eu entendi, na época que passou isso, que era uma relação desse tipo que eu estou comentando com você. Eu não vi profundamente, e embora, eu tenha formação de médico do trabalho sem nunca exercido. Professor, na realidade, o texto, ele comenta que o médico do trabalho que vai fazer essa representação como assistente técnico médico, assim como assistente técnico que não é médico do trabalho, sim, ele, evidentemente, ele é parcial, porque ele está defendendo que dentro do respeito da ética ele vai ter que seguir. Então, no texto diz que como médico do trabalho que está representando na assistência técnica, ele vai emitir um parecer técnico e não o laudo. Tanto que a gente, com os alunos, a gente já sempre fala, na realidade, você não coloca como laudo médico assistente técnico, você coloca como parecer técnico. Então, nesse campo, é o que está no texto. O doutor Valdir, que me corrija, por favor, que é o coordenador do curso, é mais ou menos isso, que é como parecer técnico, né? É um parecer técnico. É por isso que o Conselho ele deu essa resolução. Evidente que e de fato está acontecendo isso, mas isso é uma questão do médico do trabalho e impor as medidas do razoável à sua condição. Isso é uma questão de relação. É claro que a gente sabe, mas é como parecer técnico. Então, eu só queria colocar isso. Não, mas de qualquer forma, se isso tiver realmente trazendo o viés que está trazendo, nada impede de ser visto pelas questões apresentadas, né? Eu só queria fazer uma colocação, do ponto de vista jurídico e até social, se não seria interessante que isso acontecesse, porque não é raro a gente ter um caso onde o médico do trabalho, o médico do INSS dá alta, ele diz que ele está apto para o trabalho, aí o médico do trabalho da empresa diz, não, ele não está apto para voltar a trabalhar. Esse cidadão, ele não está nem doente, nem sadio. Ele não pode trabalhar, não recebe do INSS
e fica à mercê. Então, ele fica aguardando qual seria a posição dele. E a gente, como advogado, não tem como fazer muita coisa, porque os laudos estão contraditórios, né? Então, mas, doutora, no limbo ele não pode ficar. No limbo, né? Não, no limbo ele não pode pode, ficar. né? Ou ele vai receber da empresa ou vai receber do INSS. Então, mas ele fica, viu, doutor? Ele fica no limbo. Tá vendo? Doutor, só que nesse caso em específico, o médico da empresa pode se fazer acompanhar como médico assistente na perícia. E isso é aberto, dentro do princípio do contraditório, do próprio exame que existe, entendeu? Quer dizer, nada impede ao segurado, no caso, se fazer acompanhar do médico da empresa, inclusive, que eu acho que é a pessoa que mais vai dar subsídio, técnico para o colega, ou mesmo, não querendo ele se fazer acompanhar de um outro perito, de outra qualquer área específica, ele pode se fazer acompanhar. Para isso tem um recurso, né? Para isso tem um recurso da perícia, né?